Muito boa noite, gente. Como é que estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. Bom, mais uma vez aqui, depois de uma longa batalha contra o meu computador para tentar fazer ele funcionar. Tem acontecido muita coisa nessa casa aqui que eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Tá fácil não. Mas é assim, né? Provavelmente a vida de todo mundo não é fácil, né? Todo mundo, independente do nível em que se encontre ou da situação social ou econômica que se encontre, tem suas dificuldades, seus desafios, as suas atividades, né? Isso faz parte da vida, não tem jeito. Eu fiquei 4 dias sem gravar por conta do meu computador. Ele do nada começou a desligar. Trabalhei com informática há muitos anos e não consegui descobrir ainda o que está acontecendo. Ele simplesmente desliga. Tá com um problema intermitente, você tá gravando, aí eu tentei uma gravação, tentei outra gravação e outra, 3 gravações que eu perdi, porque simplesmente ele desliga no meio da parada. Hoje eu deixei, depois de ter feito algumas manutenções, eu deixei ele funcionando um tempo e tá funcionando. Então vamos ver se a gente consegue chegar no final da nossa prece hoje. Mas enfim, o negócio é, como eu sempre digo assim, nunca vai ter um momento perfeito, né? A gente tem que levar da maneira que dá, com paciência, com amor, com dedicação, e aí as coisas vão acontecendo, né? Se você esperar o momento ideal, não vai rolar. Então aqui tem um incensinho aqui queimando aqui do meu lado, que eu botei, que é para dar uma desopilada na tensão. Meu gatinho que resolveu ficar no meu colo hoje, não sei porquê, vai vir aqui pra me limpar. E assim vai a vida. Bom, como vocês sabem, esse momento de prece que a gente faz é uma proposição espírita e por conta disso a gente sempre vai usar o Evangelho segundo o Espiritismo, pelo menos por enquanto. Levando em consideração que o objetivo dessa playlist é oferecer companhia para aquelas pessoas que, independente do credo que professem, queiram fazer suas preces, né, em casa. E obviamente eu estou aqui para oferecendo essa companhia. Você pode fazer junto comigo, não é isso? Já que eu faço regularmente as minhas preces na minha casa. Tá? Então a gente usa esse livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente usa esse outro livrinho aqui, que é Reflexões de Jacó, uma psicografia da Irene Pacheco Machado, e que é um livro muito cativante pela simplicidade do espírito aqui, que se manifesta por nome de Jacó, quer dizer, um nome super simples, mas tem umas coisas ao mesmo tempo simples e filosóficas. E já numa outra vertente um pouquinho mesma coisa, é esse livro do Sri Prembaba, que é Flor do Dia. Eu gosto muito, porque ele dá umas ideias assim, que dá para uns raciocínios que nos inspiram a refletir. Eu acho que a nova espiritualidade, ela está completamente repleta de reflexões, entende? Então você deve refletir sobre tudo o tempo inteiro, questionar. Eu acho que isso faz total parte da espiritualidade moderna, né? A gente passou aquele momento em que a gente tinha um líder e que a gente tinha que acatar cegamente qualquer coisa que esse líder falasse, né? Porque esse é o tipo de fé cega, uma fé não questionada. E a minha intenção sempre com a prece é justamente questionar, é discutir, é levar adiante, né? Enfim. Impressionante. Eu me peguei aqui agora falando com vocês e fazendo uma reflexão em paralelo, que eu estou com um problema bem grave para resolver. Burocrático, financeiro. E eu estava aqui conversando com vocês, eu me peguei num momento de paz grande, assim. Então, impressionante como quando a gente se propõe fazer algo com um propósito mais abrangente, a gente automaticamente recebe uma recompensa, né? E é o que eu sempre digo, quando a gente se propõe a fazer algo, o maior beneficiado é a gente mesmo, né? Sempre. Bom, para fazer as nossas preces,
O interessante... Ah, não dei moral pro cabelo de pomba beba, que nem o Saulo fala, não. Porque meu cabelo tá uma tragédia, mas enfim. Não dei bola pra isso, não. A gente sempre tem que tentar, né, fazer uma respiração mais lenta, mais cadenciada, para justamente a nossa hora se dilatar. Quando a nossa hora se dilata, a gente consegue sutilizar e com isso entrar numa faixa mais adequada de frequência em que os espíritos possam ter acesso a nós. Então isso ajuda muito no nosso momento de prece se a gente ficar um pouco mais sutil. Eu tenho uma imagem mental que eu acho muito interessante, que é a seguinte: a gente naturalmente está numa faixa vibratória aqui embaixo, vamos dizer assim, né? Como se fosse isso, assim, a gente está aqui. E as frequências estão variando no decorrer do dia, entende? Então, assim, nós seres humanos, a gente não precisa fazer força para ficar nessa posição aqui que a gente está. Mas à medida que a gente vai tentando, vai vigiando os pensamentos, vai tentando racionalizar as coisas que a gente faz, nosso comportamento, fazendo uma boa respiração, ouvindo uma boa música, enfim, fazendo qualquer coisa que seja necessário para a gente subir um pouquinho a vibração, o que acontece de fato é que a gente faz isso. Quando a gente sobe no geral um pouquinho a nossa frequência de ser humano, a gente fica mais acessível a essa frequência, que é a frequência em que os espíritos começam a habitar, entende? Então, porque se a gente não faz nada, a gente vai simplesmente no automático, a gente faz isso. A gente cai. Aí quando a gente faz um pouquinho de esforço, a gente sobe, e aí a gente fica mais acessível nessa faixa mais sutil, e o que acaba sendo muito bom para nós, né? Nessa hora que a gente recebe intuições, por exemplo, durante a noite, quando a gente está um pouco mais sutil, nossa cabeça não está fritando com problema do dia a dia, né? A gente naturalmente se sutiliza quando a gente dorme, porque o nosso cérebro, de certa maneira, né, os nossos medos, as nossas tensões, de certa maneira eles dão uma atenuada, né? Porque eles não passam a ser, eles não são mais ativos, eles são um pouco mais passivos, né? O cérebro animal, ele cai, vamos dizer assim, numa situação em que ele não fica recebendo estímulos. Por exemplo, a gente sente medo, o cérebro frita. A gente sente insegurança ou raiva, o cérebro frita, entende? Agora, quando você está naturalmente dormindo, naturalmente as preocupações de ordinário, vamos chamar assim, né? As preocupações do dia a dia, elas acabam diminuindo e naturalmente a gente se utiliza, né? E é por esse motivo que na maioria das vezes é durante a noite que a gente tem visões, intuições, bons pensamentos, coisas diferentes, na média, né? Isso não é uma regra, na média isso acontece, a gente dá uma sutilizada natural na madrugada. E talvez a função dessa respiração cadenciada nesse momento de prece é justamente isso, é criar essa situação, induzir essa situação de um certo relaxamento para que a gente possa se utilizar de certa maneira. Tá certo? E como é que a gente respira? Eu sempre sugiro a mesma respiração aqui, que é uma respiração em 3 tempos, sendo 2 deles tempos para a gente inspirar. Então a gente inspira, pausa, inspira de novo, pausa e depois expira. Tá? Então quando a gente faz isso cadenciadamente, a tendência é que nossos batimentos cardíacos diminuam e naturalmente a nossa aura se expanda, né? Então a gente consegue induzir essa expansão áurica. E a gente respira, então a gente pode começar respirando da seguinte maneira.
Mais 2 minutos, tá? Lembrando que na primeira parte dessa prece a gente sempre faz uma prece pública e na segunda parte a gente faz uma prece particular, tá? Então, a partir de agora, a gente começa a evocação dos nossos bons amigos, pedindo que os bons espíritos estejam presentes, ajudando-nos nesse momento de prece, permitindo que tudo transcorra na mais perfeita paz. Que os bons espíritos inspirem os nossos pensamentos e trabalhem as nossas energias, a fim de que essas energias sejam direcionadas aos seus destinos, aos nossos alvos mentais, e que essas boas energias possam inspirar os nossos irmãos mais necessitados. Que essas consciências se redimam ao equilíbrio, ficando tranquilizadas e calmas em relação às suas necessidades, porque todos nós somos devedores uns dos outros, de algum jeito. Afinal de contas, somos deuses e a criação é perfeita, portanto, somos também parte do todo e somos corresponsáveis e co-criadores dessa criação. Portanto, pedimos aos bons espíritos que nos inspirem, nos amparem, nos estimulem a caminhar na senda do progresso e do amor ao próximo. E que Jesus abençoe a todos nós. Pedimos aos bons amigos que nos ajudem a escolher uma leitura que seja adequada para o dia de hoje e que as leituras entre os livros façam sentido para esse momento que passamos. E que assim seja. Graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Instruções dos Espíritos será dado àquele que tem um espírito amigo em Bordeaux em 1862. Seus discípulos, se aproximando-lhe, lhe disseram: por que falais por parábolas? Ele lhes respondendo disse: porque vos foi permitido conhecer o reino dos céus, mas quanto a eles não lhes foi permitido.
Pois a todo aquele que já tem será dado ainda mais, e ficará na abundância. Mas daquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. Eis porque falo por parábolas, porque ao ver nada veem, e ao ouvir nada entendam nem compreendem. E a profecia de Isaías nele se cumpre, quando disse: escutareis com vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Isso está no livro de Mateus, versículo 10, capítulo 13, versículo 10 a 14. Preste atenção ao que ouvis. Com a medida com que medirdes, medir-vos-ão a vós, e ainda darão de acréscimo, porque aquele que tem, dar-se-lhe-á, mas aquele que não tem, tirar-se-lhe-á ainda aquilo que possui. Está no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 24 e 25. Desse aquele que tem e retira-se aquele que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos que muitas vezes vos parecem contraditórios. Aquele que recebeu é aquele que possui no sentido da palavra divina. Recebeu, tentou tornar-se digno disso. E porque o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços que tem para o bem. Esses esforços contínuos perseverantes atraem as graças do Senhor. São como um ímã que atrai as melhoras progressivas, as graças abundantes, de que vos tornam fortes para subir a montanha sagrada, no cume do qual se encontra o repouso após o trabalho. Tira-se daquele que nada tem ou tem muito pouco. Tomai isso como um ensinamento figurado. Deus não retira de suas criaturas o bem que se dignou a fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações. Vede pelo Espírito, entendei pela alma, e não interpreteis de uma maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que faz resplandecer aos nossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus que retira daquele que recebeu pouco. É o próprio Espírito que, dispersivo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade a dádiva semeada em seu coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai conquistou, do qual é herdeiro, vê o campo cobrir-se de ervas daninhas, e seu pai, culpado pelas colheitas, É seu pai culpado pelas colheitas de que ele não quis preparar? Se deixou esses grãos destinados a produzir nesse campo morrerem por falta de cuidado, deve acusar o seu pai se eles nada produzem? Não. Ao invés de acusar ao pai que tudo lhe deu, o que agora lhe retorna os bens, deve acusar-lhe a si mesmo por ter sido o verdadeiro autor do seu fracasso, e então, arrependido e com fé, entregar-se ao trabalho com coragem, que prepare o solo estéril pelo esforço de sua vontade, e que o lavre até o coração, com a ajuda do arrependimento e da esperança, que lance com confiança a semente que tiver escolhido como boa entre as más, que o regue com o seu amor e sua caridade. E Deus, o Deus de amor e da caridade, dará àquele que já tem. Então, verá seus esforços coroados de sucessos. Um grão produzir 100 e outro 1000. Coragem, trabalhadores. Pegai vossas grades e vossos arados, arai vossos corações, arrancai deles o joio, o mal semear neles o bom grão, o bem que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor que fará produzir frutos de caridade. Bom, só um esclarecimento rápido a respeito
do joio e do trigo, que às vezes os mais jovens não sabem do que se trata. Quando ele fala essa leitura aqui do joio, o joio é um capim, é um cereal, vamos dizer assim, né, que ele não produz nada, mas ele é muito parecido com o trigo, e ele normalmente nasce no meio dos trigais, né, junto com o trigo. Então, só que ele não produz, ele é como se fosse uma palha seca, ele não tem nada de cereal ali dentro. Então o que acontece? Às vezes você olha para uma plantação, ela está muito bem pronta, vamos dizer assim, né? Muito bem semeada, bem fechadinha a plantação, bem repleta de plantas. Mas às vezes muitas dessas plantas são a planta do joio, que no final das contas, né, ela não tem valor comercial nenhum, né? Então é isso que ele fala, separar o do joio e do trigo, quer dizer, parece ser uma coisa muito boa, mas necessariamente não tem valor, né? Só para esclarecer isso. Mas obviamente, ainda que o espírito aqui tente esclarecer de uma maneira, deixar mais claro, na verdade, esse raciocínio da passagem do Evangelho, né, e da Bíblia, logicamente, porque a gente estava falando de duas leituras aí da Bíblia Sagrada, do livro de Marcos e do livro de Lucas, né? De Mateus, desculpa. Então o que acontece? Ainda assim, de certa maneira, para mim, funciona como uma parábola. Eu já entendo um pouquinho diferente, uma outra possibilidade de entendimento seja essa, né? Todos nós temos habilidades que a gente pode cultivar, seja por intenção própria, ou seja, a gente quer fazer uma determinada coisa e tá tudo bem, né? Porque a gente tem, vamos dizer assim, a gente tem uma inclinação para aquela coisa, né? Então imagina, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo esdrúxulo. Eu sou uma pessoa que gosta de muito esporte, eu frequento academia, não sei o que, não sei o que. Enfim, naturalmente, o cérebro dessa pessoa, por uma questão de inclinação natural, ela naturalmente vai se envolver com esse tipo de coisa. Então é natural que as coisas que têm a ver com academia, com esporte, não sei o que, ela fluam na vida dessa pessoa porque ela tem uma inclinação natural para aquilo, entende? Mas nada impede, por exemplo, que uma pessoa que talvez não tenha essa inclinação, por esforço, ela também não consiga se envolver com academia e se dar muito bem com isso, entenda? Então, o que eu quero dizer é isso, assim, quando ele coloca essa palavra, na verdade está falando da questão da vibração, né? Que eu entendo que seja uma questão vibracional. Quando a gente começa a vibrar uma determinada frequência, a gente vai se aproximar de uma determinada coisa que faz sentido com aquilo que a gente está vibrando. Então, ao mesmo tempo que isso é maravilhoso, isso também é muito perigoso. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que racionaliza e raciocina sobre a sua vida, o seu modo de vida, e eu estou dizendo isso para vocês, falando para mim, se você olha o entorno da sua vida, o que está acontecendo na sua vida, lá de fora da sua vida, naturalmente você vai entender o que você está vibrando. Então, por exemplo, se na tua vida tem alguns relacionamentos que não dão certo, se na sua vida, a tua vida econômica não dá certo, ou dá muito certo, né, não importa, nada mais é o reflexo da sua vibração. Então, assim, por exemplo, em algum momento da minha adolescência eu cheguei a questionar assim, será que é justo? Tem tanta gente tão rica que usa tão mal os recursos que tem, né? Enquanto tem gente tão pobre, tão necessitada, que você fala, a pessoa é tão legal, a pessoa passa num perrengue danado, às vezes passa até necessidade. Você não existe uma certa injustiça nisso, né? Não existe uma certa injustiça nisso tudo? A gente tem que questionar sobre isso. Mas justamente tem a ver com essa leitura aqui que a gente está vendo, que é questão vibracional. Se você não, tem gente que vibra um determinado aspecto, uma determinada vibração, sem consciência de que está vibrando, fazendo aquela vibração. E a maioria das pessoas faz isso. Então, por exemplo, tem gente que ganha muito dinheiro e não sabe nem porquê, na verdade. Ela, se você perguntar para ela, vai dizer, não, é porque eu trabalho muito, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Não, isso é o que ela imagina que seja. E
Isso é uma coisa. Por outro lado, o fato dela trabalhar duramente naquilo, também automaticamente acontece uma indução mental que provavelmente altera a vibração dela e ela começa a se conectar mais com essa coisa do lucro, do monetário, do ganho de dinheiro, do capital, desse tipo de coisa. Então, assim, é aquela velha perguntinha, né? Quem tem mais de 40 anos vai saber disso, né? Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? Então é lógico que a gente ainda não rompeu. Bom, isso era um jargão, era uma frase de um comercial, né? Da Tostines, que era um biscoito que existe até hoje, inclusive. Mas isso tem a ver exatamente com a vibração. Então, por exemplo, você não vê quer ver uma coisa curiosa? Você tem pessoas passando por você o tempo inteiro na rua. E por que você se atrai por essa ou por aquela e não pelas outras tantas milhares que você encontra durante o dia? Por que isso acontece? Já pararam para pensar? Então, assim, tem uma coisa que eu acredito, é o seguinte: na natureza existem todos os cenários, no universo existem todos os cenários possíveis de felicidade e infelicidade. A questão é que vibração que você está. E é lógico que isso é muito difícil, a gente não consegue ainda assertivamente mudar a nossa vibração para a vibração específica que a gente precisa para aquele momento. E aí naturalmente a gente vai meio que ao sabor do vento assim na vida, né? A gente vai meio perdido, tentando tatear e descobrir o que é que nós precisamos aprender. Mas essa leitura aqui, eu acho que ela está muito favorável para o século XIX. Mas eu acho que a gente já está no momento de começar a discutir essa questão da vibração e entender como é que ela funciona. Porque a partir do momento que a gente começar a entender essas vibrações, como é que a gente altera a nosso estado vibracional, né, vamos dizer assim, nossa situação vibracional, naturalmente a gente poderia se conduzir para outras situações, né, mais favoráveis à nossa vida, né? Enfim, é um assunto bem extenso, que acho que dá muita pano para manga. Mas, por exemplo, esse exemplo das terras que produzem e não produzem, eles faziam muito sentido no século XIX. Eu acho que hoje a gente já tem capacidade de compreender que isso pode ser um pouco mais profundo. Tá certo, gente? Depois a gente continua nesse assunto. E especialmente eu queria pedir hoje que a gente fizesse uma prece pelos nossos irmãos desencarnados, que seria a nossa prece pública. E especialmente porque eu acho que eu tenho tido encontros com os amigos aí que estão me precisando de prece. Depois eu conto isso em outro momento, agora não vai dar, mas enfim, essas consciências estão o tempo inteiro participando da nossa vida, e o que nós podemos fazer por hora é rezar por eles. Então gostaria que vocês se unissem a mim e que a gente pudesse rezar pelos nossos irmãos desencarnados que estão na nossa casa eventualmente, ou que vêm para ela. Dessa maneira pedimos aos bons amigos, aos bons espíritos, que possam usar as nossas energias anímicas, né, a energia do nosso corpo, e que elas, manipuladas adequadamente, possam servir ao despertamento das consciências sofredoras e necessitadas. E também pedimos educadamente aos nossos irmãos que respeitem as nossas casas, as nossas ideias, porque a nossa intenção jamais será de machucar ou fazer mal a qualquer um deles, porque nós sabemos que todos nós estamos evoluindo e todos nós estamos no momento de evolução. Então todos nós precisamos caminhar de mãos dadas, ainda
que não saibamos exatamente qual seja o caminho. Precisamos nos ajudar, dando as nossas mãos e nos apoiando para que nós consigamos juntos atingir algum objetivo coletivo. Sendo assim, pedimos aos bons irmãos, aos bons amigos espirituais que recebam essas energias e ajudem esses nossos irmãos, e que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. A esse respeito, comenta o espírito de Jacó: Jesus abriu os braços ainda criança e sorriu para todos nós. Crucificamos Jesus e Ele, ainda de braços abertos, ampara-nos a todos. É uma imagem muito bonita essa, né? E é curioso, né? Porque geralmente a representação do menino Jesus na manjedoura, né? Ele está de braços abertos, né? Também. Uma imagem muito legal. E aí, pensando nesses braços abertos de Jesus, que nos ampara o tempo inteiro, a sua figura, né, a sua imagem, a sua mensagem, e pedindo também aos bons amigos que usam dessa imagem, né, dessa mensagem de Jesus para fazer o bem, para praticar a harmonia, a paz, trabalhar no amor, que esses nossos irmãos também acedam às nossas necessidades e nos ajudem a encontrar o bom termo para as nossas aflições. Dessa maneira, pedimos humildemente aos bons espíritos que possam ouvir a partir de agora as nossas preces, pedimos humildemente que atendam às nossas necessidades e que nós possamos de algum jeito ser instrumentos da vossa paz, do vosso amor, do amparo também necessário no plano físico. Se nós de alguma maneira já despertamos a nossa consciência para a necessidade da ajuda ao próximo, nós possamos ser instrumentos disso, e através de nós, vós, os bons espíritos, possam agir, orientando-nos boas palavras, boas atitudes, paciência, um olhar mais caridoso e amoroso àqueles que ainda não tiveram a felicidade de encontrar a mensagem do Criador em seus corações. Que assim seja. Por isso, pedimos aos bons amigos que nos ajudem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Agradecemos aos bons amigos a nossa vida, a nossa saúde,
o nosso momento, o nosso trabalho, a nossa comida, o nosso repouso e a nossa paz. Que nós possamos a cada dia despertar em nós o que temos de melhor, para que possamos resplandecer em amor e gratidão ao Criador. Porque se olharmos todos os dias apenas para os grãos que não produzem em nossa plantação, teremos um cenário horroroso. Mas se olharmos para essa plantação, prestarmos atenção nos grãos que produziram ao cêntuplo, estaremos felizes por termos tido a oportunidade de fazer essa bela semeação. Isso tem a ver com a nossa frequência, então que nós possamos vibrar positivamente a maior parte do tempo, ainda que as atividades da vida tentem nos arrastar para frequências mais baixas. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos inspire sempre. Que assim seja. Nova consciência. Sri Prembaba. Somos levados a acreditar que o sucesso significa realizar-se na matéria. Somos bem-sucedidos como produzimos uma bela obra de arte, desenvolvemos um sofisticado projeto, ocupamos um cargo importante ou ganhamos uma alta quantia de dinheiro. Eu não condeno esse tipo de conquista, isso faz parte da vida, mas o verdadeiro sucesso acontece quando tomamos consciência daquilo que nos aprisiona. Quando tomamos consciência da nossa insanidade, ao perceber a nossa insanidade, começamos a nos tornar sãos. Ao perceber o que está inconsciente, expandimos a consciência e podemos perceber o que está além da matéria, que no caso é o espírito. Esses dias eu vi um psicólogo falando uma coisa muito interessante, uma filósofa, nem era psicólogo, que ela falava o seguinte, que todas as vezes que a gente tem alguma coisa que não concorda ou não nos agrada, a gente coloca uma etiqueta. E aí quando você recosta a cabeça no seu travesseiro, naturalmente você facilmente se lembra dessas etiquetas. E uma etiqueta é como se fosse um lembrete para um dia você voltar lá atrás e rever aquilo. Então a partir disso fica o convite para nós resgatarmos essa etiqueta e tomar consciência do que está no inconsciente, no subconsciente, ou seja, que está mascarado por nossas emoções e a nossa pseudoconsciência. Então, que a gente possa refletir e avançar sempre, porque isso faz parte da evolução. Que nós tenhamos uma boa semana, cheia de bons acontecimentos, e eu tenho certeza que se alguma coisa te incomoda hoje, não se preocupe com isso, tá? Isso é momentâneo, isso vai passar. E mais importante que isso que está acontecendo, procure refletir sobre por que isso te incomoda tanto. Porque fatalmente você vai encontrar respostas que foram gravadas no seu inconsciente lá atrás e que você etiquetou. Lembre-se, gente, a vida aqui
é uma passagem. E nós estamos numa escola, aprendendo. Coisas emocionais. Não pense que é aprendendo a investir dinheiro, aprendendo a ganhar dinheiro, não é nada disso. A gente está numa escola emocional. Então, cada vez que a gente consegue dominar um pouco mais quem nós somos e como as emoções nos afetam, a gente vai estar avançando. Boa semana, obrigado demais. A gente se vê em breve, se o meu computador permitir. Mas a gente arruma, a gente chega lá. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu. E obrigado por estarem aqui comigo. A gente se vê em breve, tá bom? E mais um Evangelho no Lar. Até.